Mas sem mais delongas, eu quero começar a falar a palavra do Senhor nesta noite. Com este tema poderoso, falando, usa-me, Senhor. E é preciso ser ousada e ousado para dizer isso, eis-me aqui. E a Jéssica está dizendo tanto que a camiseta dela está escrito assim, eis-me aqui. Ei, que você possa dizer isso mesmo, não é? Senhor, tu podes contar comigo. Porque, irmãos, o que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer, para nos tornar livres do pecado, para pagar uma dívida que era impagável. E agora nós precisamos anunciar esse rei, não é? Implantar esse reino no coração das pessoas. E esse tema, eis-me aqui, eu quis falar e vou falar um pouco sobre 3 personagens bíblicos que eram pessoas comuns, como eu e você. Não teve nenhum ali que era anjo nem arcanjo. Era homem e mulher como eu e você. No entanto, quando eles receberam o convite, eles abraçaram. Eles disseram sim. Sabe aquele sim que você disse no altar para o teu marido, e o teu marido diz para você? Esse sim, eles disseram para a missão, para o chamado, para a convocação. Sim, para toda a vida. Amém? Então a palavra do Senhor está escrito em Lucas 1:38. E eu vou fazer assim, né, uma introdução sem ler muito. A Bíblia diz que um certo dia ou uma certa noite, Maria recebe uma visita inesperada. Não tinha agendado, não estava marcado, mas de repente Gabriel entra e até a Maria, ele diz para ela que ela foi agraciada. Essa saudação mexeu com Maria. Ela nunca havia ouvido esse tipo de saudação. Então ela quis saber por quê ele estava saudando ela daquele jeito. E ele começa a dizer que ela tinha sido convocada para uma missão. Aí eu quero ousar a dizer o que aconteceu antes dele chegar lá. Eu acredito que no céu teve uma reunião. Jesus disse para o Pai, eu irei. Mas Deus não enviou Jesus adulto. Enviou? Não. Veio como uma criança. Como criança, ele precisava ser gerado no ventre de uma mulher. Então, antes de o Gabriel vir trazer essa notícia a Maria, houve uma reunião no céu. E quando Jesus disse, eu vou, e o Pai estava determinado a fazer acontecer, olharam para a terra, e dentre todas as moças que estavam ali na cidade, ela foi escolhida. A casa dela foi escolhida. Agora, Gabriel, o mensageiro, vem com a notícia. Mas antes de Gabriel dizer que Maria foi escolhida, ela já tinha sido escolhida lá no céu. Amém, igreja? Você está entendendo ou não? Quer que eu explique melhor? Quando o teu pastor ou a tua pastora chega até você e diz assim, olha, eu queria que você viesse e fizesse isso. Eu vejo Deus querendo que você desenvolva esse talento. Antes de nós, Deus já escolheu. Então quando Deus escolhe, Ele traz a nós. Porque você não vai se não, vai sempre ter um mensageiro de Deus. Você está entendendo? Não é você que vai. Não fui eu que disse, eu quero ser pastora. Fui lá, fiz bacharelado em teologia. Ei, quando eu fiz bacharelado em teologia, eu fiz agora, há uns 8 anos atrás. E eu já fui pastora bem antes. Fui ungida sem bacharelado. O único, digamos assim, critério
o nosso pastor, ele tinha isso. Para ungir missionária e presbítero, tinha que fazer o básico da teologia. Para ungir, para separar diaconisa, não podia ser qualquer coisa. Tinha que fazer o básico da teologia. Por quê, pastora? Porque para toda a função que você vai exercer, você precisa pelo menos saber como funciona, sim ou não? Mas o Senhor já havia me chamado no ventre da minha mãe. O que os homens fizeram foi corroborar aquilo que Deus já havia feito, escolhido. Então, Gabriel chega até Maria e diz assim: bendita sois vós entre as mulheres, bendito vai ser o fruto do teu ventre. E ela, inquieta, eu não diria perturbada, porque essa palavra é muito forte, mas um pouco inquieta. Como assim? Pois é, você vai gerar o Criador, o Filho de Deus. Mas mesmo ela sem saber muito, mesmo ela talvez um pouco confusa, ela não ficou questionando muito. Ela só disse a verdade: como eu posso ter um bebê se eu sou virgem, se eu não casei, se eu não tenho marido? Aí, até aí tudo bem. E o anjo diz assim: não se preocupa não, porque quem te escolheu vai se responsabilizar por todas as coisas, vai ser gerado pelo Espírito de Deus. E eu comecei dizendo no culto que nós somos tendenciosas a querer saber os porquês. Talvez se eu chamasse a Samanta e dissesse assim: Samanta, faça isso para mim, ela ia dizer assim: mas para quê? Por que a senhora quer que eu vá lá na sua casa? Pastora, a senhora quer falar comigo o quê? Porque somos curiosas e ansiosas, né? Quer matar alguém, diga assim: eu quero falar com você depois. Sim ou não? Que vai falar? Aí já começa a pensar um monte de coisa. A pastora vai falar isso, a pastora vai falar, e cai. Quando você chega, não foi nada daquilo que você pensou. Mas a nossa mente é fértil. Mas a Maria, ela fez uma pergunta óbvia. Qualquer uma de nós perguntaríamos: como assim? Mas quando o anjo disse, parou os questionamentos dela, sim ou não? Ela aceitou a explicação. E agora o que ela diz é o que a gente vai falar. E ela diz assim: olha, eis aqui a tua serva. Diga isso comigo. Se os homens quiserem dizer, diga servo, né? Diga assim: eis aqui a tua serva. Ela parou aí? Não. Ela diz: cumpra em mim a tua vontade. Queridos, queridas, Maria não sabia nada do que ia acontecer. Maria não sabia que por causa dessa missão ela ia ser julgada. Talvez ela fosse apedrejada, mas claro que Deus não ia permitir, mas essa era a lei. José, o seu noivo, que ela estava comprometida, ia deixá-la. Maria não entrou na paranoia que nós mulheres entramos. Não. Eu acredito que mesmo o coração dela, né, preocupado e tal, e cheio de expectativa, Maria aceita, porque ela sabe que foi escolhida. E a missionária Simone fala isso muito aqui. Eu acho muito interessante essa frase. É verdade que os escolhidos não têm escolha. Por quê? Esse tal de livre-arbítrio, Deus deu para você escolher Ele. Agora, quando Ele te escolhe, você não tem livre-arbítrio, não. Ele apontou: Luciana, vem cá. Não venha não, para você ver. Você vai ficar dando volta no deserto 40 anos, nada vai acontecer. Por quê? Porque você não aceitou ser escolhida. Então as mulheres da diante do altar, elas precisam entender que um dia Deus olhou para cada uma de vocês e escolheu vocês para estar aqui. Vocês entendem isso? Que foi Deus que plantou vocês neste lugar? Foi Deus que nos plantou aqui. Não fique triste com a pastora Arlete, mas se Deus dissesse assim: Arlete, você quer ficar no Cangaíba? Ou você quer ficar lá no Tatuapé? Eu ia dizer: Tatuapé, pertinho da minha casa. Do lado da minha casa a igreja era, assim ou não? Mas quando o convite chegou para nós e disse assim: vocês querem ir para o Cangaíba? Eu disse: foi Deus que falou no seu coração? Foi Deus. Então a gente vai. Meu marido: a gente vai. Porque a gente entende como Maria,
que se Deus chamou, Ele vai se responsabilizar. Ainda que no caminho, meu irmão, você vai passar muitas coisas. No caminho você pode levar pedrada. No caminho você pode machucar seu pé. No caminho você pode encontrar um monte de coisa. Mas você não saia do caminho. Permaneça no caminho. Porque é esse caminho que vai te levar para o objetivo, para o propósito que Deus tem com você. E Maria aceita. E o propósito de Deus acontece. Porque quando Deus nos chama para o propósito, mesmo que nós estejamos ocupados com alguma coisa, a gente precisa priorizar o chamado dele, sim ou não? Maria aceita, e você sabe a história. Maria não sabia de nada, não chegou um manual para ela, nada. As coisas foram acontecendo simples assim, naturalmente. Barriga crescendo, bebê nascendo, perseguição, Jesus ficando grande, fazendo milagre, crucificação, ressurreição. Maria não tinha o controle de nada. Tinha? Ela foi usada para ser apenas aquela que ia gerar o Filho de Deus. E é isso que Deus quer comigo e com você. Pare de ficar tentando controlar o teu chamado, porque foi Deus que chamou, Ele vai fazer do jeito que Ele quiser. Mas para a gente falar um pouquinho mais sobre o eis-me aqui, uma coisa que o Espírito Santo de Deus ministrou muito no meu coração, é que no tempo atual que nós estamos vivendo, nós estamos sendo distraídos, nós estamos sendo roubados. O nosso tempo para as coisas de fato que interessam está sendo cada dia mais minimizado, porque coisas que a gente acha que é importante começam a surgir. E surge uma hoje, amanhã surge duas, e assim sucessivamente. E nós estamos sempre muito ocupados, fazendo muitas coisas. E depois eu faço, depois eu oro, depois eu leio, depois eu medito, depois eu prego, depois eu estudo a Bíblia, depois eu vou para o culto, depois eu participo do Ministério de Louvor, porque eu não tenho tempo para participar do Ministério de Louvor. Tem renúncia, tem ensaio, tem pastor Arlete cobrando, e ano que vem eu vou cobrar mais ainda. Prepara aí as orelhas, porque ano que vem a coisa vai estreitar, porque a gente está crescendo, e quando a gente cresce, a gente tem mais maturidade, mais responsabilidade, sim ou não? Vai, entende? Então, aí não, eu não vou não, porque, ai meu Deus, aguentar a pastora Arlete não é fácil, não é mesmo não. Mas o que eu faço aqui, ó, é para você ser melhor, é para você dar o melhor para Deus, porque ai de quem faz as coisas para Deus relaxadamente, melhor é não fazer. Eu fico muito mais feliz quando eu convido uma irmã e ela diz assim: não, pastor, eu não quero. Não, pastora, não. Do que dizer eu quero e não fazer de qualquer jeito. Então, neste dia, com este tema, usa-me, Senhor. Quem vai te usar é Deus, não sou eu. Então Ele vai olhar para você, vai passar o raio-x e vai saber se você está nos parâmetros, se você está dentro do critério dele. Porque para Maria foi assim, sim ou não? Ele olhou para o coração de Maria. Ele viu que Maria tinha suporte para aguentar. Que Maria, apesar de ser jovem, não era Nutella, era raiz. Era alguém que estava aí, ó, para vencer. Então, às vezes, nós estamos tão atarefados com as nossas coisas que não sobra tempo para a gente cuidar das coisas de Deus. E eu quero deixar uma dica aqui para as mulheres, porque é culto de mulheres, claro. Cuidado, porque você às vezes anda buscando, trabalhando muito, se ocupando muito, não sobra tempo para você cuidar das coisas de Deus, mas também não sobra tempo para você cuidar de você. E se não sobrar tempo para você cuidar das coisas de Deus, Deus levanta alguém. Levanta ou não levanta? Mas se você não cuidar de você, minha irmã, aí vem as doenças. Aí vem a tal da depressão. Porque primeiro começa com o estresse. Você não dá conta de tudo. E você não é obrigado a dar conta de tudo. Mas a gente está colocando tudo dentro de um balaio e querendo levar. Porque a gente se acha, né, que a gente pode, que a gente consegue. E não nos sobra tempo para a coisa mais importante, que é sentar, pegar a Bíblia, meditar, ler a palavra de Deus, crescer no conhecimento e na graça.
Quando a luta vem, que bate a tua porta, quando a doença vem, ou quando o luto, ou o divórcio, por que não? É o que tem mais acontecido nas igrejas nos últimos dias, sabia? Eu tenho cuidado demais de mulheres que estão me procurando. Demais. Por causa dessa história de divórcio. Porque na verdade, às vezes é só o ápice. Porque divorciados já estão há muito tempo vivendo dentro de casa. Aí quando essas coisas acontecem, corre para os pés de Jesus. E eu comentava com meu esposo. Porque na minha época, de pequena, tá? Eu nunca vi minha mãe ir para a igreja orar para pedir para trocar de casa. Para comprar uma casa nova, maior. Para fazer isso, para fazer aquilo. Minha mãe sempre ia para a igreja, nos levava para prestar culto para Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus. Nunca. Na nossa igreja, naquela época, eu fui assembleana, nasci na assembleia, me criei na assembleia, não existia essa história de campanha. Vamos fazer campanha para portas abertas. Vamos fazer campanha para trazer marido de volta. Vamos fazer campanha para casamento. Não, não, não. Era os cultos de doutrina. Era a raiz. Pense, de porta fechada. E a doutrina deles era uso e costume. Era dizendo que suas pernas não podiam ser depiladas. Que você não podia usar saia no joelho. Que você não podia usar roupinhas de manga. Que você não podia usar um batom, nem um lápis, nem um brilho, nem um esmalte. A doutrina deles, eles começavam com a palavra, mas depois ele descia o cajado no uso e costume. Porque era o que eles acreditavam. Ok? E tudo lá, jovem, criança, ninguém morreu. Louvado seja Deus. Mas hoje a igreja é para um povo muito melindroso. Se chegar aqui o pastor Manassés puxar um pouquinho a orelha, ou a pastora Arlete, às vezes não é direto, porque eu não sei. Às vezes é o Espírito Santo de Deus que sabe, aí te cutuca. A pessoa diz assim, alguém contou para ela. Alguém contou para ele, hein? Não vou nunca mais lá. O que a gente faz? A gente deixa de vir receber cura, sim ou não? A gente permanece doente, com as mazelas, com as feridas corroendo, mas a gente não quer ser confrontado nem enfrentado. E aí eu digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Como? Ele vai enviar a gente cheio de mazelas. Ele precisa ter primeiro um tratamento com a gente lá na olaria, sim ou não? Para você entender, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para administrar o nosso tempo. Se eu fosse falar para vocês qual era o padrão da mulher aqui, talvez amanhã, se a rede social me pegar, eu vou estar sendo pelas feministas. Porque o padrão da mulher de Deus, lá no Gênesis, era esposa, mãe, dona de casa e acabou. Acabou. E o marido? Trabalhar para o sustento. Não era para a mulher ir trabalhar, não. Não era. Era para a mulher estar em casa cuidando dos filhos, educando. Que missão linda, maravilhosa. Você curtiu o nascimento, o crescimento dos teus filhos. Mas essa sociedade capitalista fez a gente querer mais do que a gente devia ter. Sim ou não, igreja? Aí a gente pega os nossos filhos pequeninos. Eu digo isso porque eu fiz, viu? Não estou condenando vocês não. Eu fiz. Pega os nossos filhos pequeninos, tira do peito. Peito cheio de leite, doendo, inchado, trabalhando o dia todo, pedrado. Mas a minha filha, minhas crianças, sempre na mão de alguém. Sempre na mão de alguém. Quando teve uma situação financeira melhor, aí trouxemos alguém para dentro de casa. Aí tinha um empregado, uma babá. Mas terceirizamos, ou não, mulheres? Terceirizamos nossas crianças. Aí alguém adota. Às vezes a criança gosta mais da babá do que da mãe. Porque é quem está presente. A missão da mulher era essa. Pode ficar com raiva de mim se quiser, quem estiver me ouvindo. A missão da mulher era essa. Levantar de manhã, fazer café para marido ir trabalhar. Tem filhos? Cuida dos filhos. Leva para a escola, busca da escola, lava a roupa, tudo limpinho, passa a roupa, casa limpinha, tudo cheirosinho. O marido chega, ela tá cheirosa, limpinha, bonitinha. E aí, ó, Deus é quem sabe. Mas a gente não quis isso. A gente quis ter dinheiro para comprar vestido novo, sapato, brinco, e maquiagem, pá. Não! Aí a gente foi trabalhar, porque a gente quis. Agora a gente trabalha, chega em casa cansada, filhos terceirizados.
chega estressado, não tem tempo nem paciência para o filho. Quando o filho vem falar, a gente brigou com a amiga no trabalho, o chefe ficou no pé o dia todo, você está sobrecarregado, estressada. Para quem que você vai jogar esse estresse? Na tua criança. E essa criança cresce deformada, sem acolhimento, sem amor, que vai gerar uma família disfuncional. E assim é essa roda gigante desse mundo louco, maluco, que fugiu do padrão de Deus. Mas ainda é tempo de, mesmo você saindo para trabalhar, você ter o seu tempo sentado à mesa com o seu filho, falando de Jesus. Você ensinando os princípios, dizendo como fez uma peça, Patrícia aqui, esse tempo atrás com a Samanta, foi uma filmagem, estava ela lá na mesa, num teatro. Espero que seja isso todo dia. Não seja só o teatro, mas as meninas com a Bíblia e ela ensinando. Quando elas crescerem, mesmo que elas se desviem, a semente ficou plantada, um dia vai nascer. Amém? Então você nesta noite vai sair daqui com essa palavra no seu coração: usa-me, Senhor. Usa-me para aquilo que eu quero, não, para os teus propósitos. Para os teus propósitos. E fica uma dica, que a ciência sabe disso, eu estudo, que mulher não foi feita realmente para trabalhar, tanto é que mulher não tem estrutura para aguentar estresse que o homem tem. Porque o cérebro do homem, vixe, fazer comigo o que fizeram com o Pablo, que o cérebro do homem tem muito mais resistência para essas coisas, e a mulher é muito mais emocional, é muito mais amor. O homem é muito mais, força física, e a mulher é amor. Por quê? Porque ia precisar amar marido, filho, casa. Amém? Mas vamos continuar. O que você precisa entender, mulher, que mesmo que você faça essa função de sair de manhã e chegar de noite, as suas funções de mulher, de esposa e de mãe, você não pode terceirizar. E agora eu vou brincar. Fica com raiva de mim não. Ninguém quer terceirizar marido aqui, quer? Não, né? A gente só terceiriza. Os filhos a gente terceiriza, né? Vamos pôr uma babá para cuidar, vamos colocar aqui numa creche, mas marido ninguém terceiriza. Ninguém é besta, nem bobo. Tá certíssimo, eu também não. O negócio é esse, eu dou conta. Sim ou não? Mas a gente precisa entender que mesmo eu saindo para trabalhar o dia inteiro, chegando em casa cansada, eu preciso ser a mãe, eu preciso ser a esposa e eu preciso ser a dona da casa. É um fardo pesado ou não é? Mas foi a gente que escolheu, viu? Por isso que quando algumas mulheres resolvem fazer diferente no padrão de antigo, elas são rotuladas como quem não trabalha, não é? A minha mulher não trabalha não. A sua mulher trabalha onde? Não, minha mulher não trabalha não. Ela fica em casa. E é um dos trabalhos pior, que eu sempre digo que se eu tivesse um poder e fosse uma governante, toda a mulher que não trabalhasse teria um salário. Eu tenho uma conhecida que ela foi morar na Irlanda. Ela ganha em euros para ficar em casa e cuidar dos filhos, sabia? Aí ela gostou tanto que chegou lá, ela teve mais um. É verdade. Ela ganha, e não é besteira não é um salário mínimo do Brasil em euros. Ela ganha, tipo, se fosse aqui, ela ganhava 6 mil reais. Bom salário, não é? Para ficar em casa cuidando do filho da... Pois é, o governo inteligente sabe que essas crianças criadas com a mãe têm estrutura, vai ser entregue para uma sociedade, crianças saudáveis, não esses psicopatas e sociopatas que a sociedade aí fora faz, porque eles são entregues cheios de traumas, cheio de ressentimento, de rejeição, de falta de amor. Mas vamos lá. Falamos de Maria. E nós vamos falar agora, sabe de quem? De Neemias. Neemias foi alguém que estava super ocupado. Mas quando ele viu a notícia de que o seu povo estava sofrendo, sendo humilhado, envergonhado, massacrado, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer parte desse projeto aí. Eu vou e eu reconstruo os muros. E quando Neemias toma essa atitude, Neemias não toma por falta de opção, porque Neemias tinha uma função muito digna, muito nobre.
O emprego de Neemias era copeiro do rei. Alguém estava do lado do rei. Olha o trabalho pesado, medonho. Só experimentando o vinho. Aproveitar e beber água. Só aproveitando isso. Para você entender que quando Deus aponta ou chama, Deus tem propósito. De repente você pode pensar assim: pastora, mas não está no livro de Neemias que Deus mandou um anjo lá para falar com ele. Mas quando ele recebe a notícia que o coração dele fica incomodado, você entende que foi Deus? Foi Deus despertando ele. Ei, você é capaz. Ele podia dizer assim: não, mas eu estou muito bem aqui. O que está acontecendo lá em Jerusalém é problema deles. Mas ele não pensou assim, pensou? Eu estou bem, guardado, mas os meus irmãos estão expostos, vulneráveis. Neemias não era desocupado, assim como nós. A diferença era que Neemias se importava. Ele era uma pessoa de muita confiança do rei. Mesmo ele não estando disponível, ele estava disposto a fazer a diferença. E eu pergunto: você está disposto a fazer a diferença? Está disposto a servir ao rei dos reis? Servindo ao teu próximo? Eu vou falar umas qualidades aqui, você vai se analisar. Pastora não está aqui para te apontar, mas eu quero que você seja muito verdadeiro e verdadeira. Que se essas qualidades elas não se encaixam em você, digamos que é um quebra-cabeça, você pegou essa peça, não encaixou, deixa lá. Essa aqui, depois você vai dizer: não, eu preciso montar um outro quebra-cabeça para elas se encaixarem. Porque se são essas qualidades que faz com que Deus se agrade de mim, eu quero ter, tá? Como líder que entende o chamado, uma das qualidades de Neemias era se importar. Patrícia, você se importa com alguém ou você se importa só com você? Estou trabalhando, meu salário é muito bom, minha casa está paga, meus móveis, meus filhos estão formados, tá, acabou, tudo bem? Tudo bem? Não, eu tenho um vizinho ali que não tem o que comer. Ah não, eu tenho uma... Se importa. O que é isso? Se importar é o quê? É mostrar interesse pela causa do outro. Amém? O que Neemias tinha? Comprometimento. Vai pegando aí, viu, as qualidades. Comprometimento é o quê? É estar comprometido com o chamado. Tudo que estiver relacionado a ele. Ah, eu fui chamada para ministrar, eu tenho obrigação de estudar, sim ou não? Eu não posso chegar aqui falando um monte de heresias para vocês. Eu não posso chegar aqui porque eu vi lá na fora alguém falando uma coisa e eu nem fui estudar. Chego aqui, lanço, e vocês depois vão descobrir que isso não é verdade. Não é? Então, comprometimento com o chamado. Deus me chamou para o altar para ministrar a palavra dele. Eu tenho que falar aquilo que é verdade, ainda que isso me doa. Como cantamos: ainda que doa, eu quero ser moldado. Não é isso? Olha só, Neemias tinha esse comportamento de se importar, de ser comprometido com o chamado e de tudo que estava relacionado a ele. Neemias era exemplo de um líder. E você, como líder, precisa ser exemplo. Você pode ser chato, você pode ser exigente. Isso acaba sendo uns defeitos que você vai se ajustando. Mas você não pode ser relaxado, não pode ser omisso, não pode ser descomprometido. Não, não. Porque cada um de nós temos um temperamento, sim ou não? Temos uma personalidade. Qualquer dia desse eu vou trazer uma pregação mais estudo. Não gosto, já perceberam isso? Eu prego a palavra, irmãos. Eu podia vir aqui, ó, e trazer uma mensagem de coach para vocês, falando alguma coisa sobre inteligência emocional. Eu posso até dar alguns, né, digamos assim, toque. Mas eu prego a Bíblia, a palavra de Deus, porque é ela que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ela que liberta o homem das prisões que ele vive. Não é as palavras bonitas
Arlete, que estudou. Não é as palavras bonitas que alguém falou, mas é a Bíblia, a palavra viva do Senhor, que produz em você frutos de arrependimento. Neemias era um exemplo de líder. Alguém motivado, alguém entusiasmado. Pega aí, faz o quebra-cabeça, está se encaixando em você. Alguém focado. Vou até o fim. Alguém ousado. Foi lá para o rei. O rei viu o semblante dele e ele não mentiu. Não é nada não. Não. É assim. Ah, é isso é. E eu lhe libero. Eu te dou carta. Pode ir fazer o que você quer. Foco, determinação, perseverança. Corajoso, confiante. Queridos, não sei se encaixaram aí. Se não encaixou esse quebra-cabeça, pede para Deus te dar essas qualidades. Porque para você ser um líder, você precisa de ter as qualidades que Neemias. Para mim, Neemias é um dos exemplos de alguém que não estava disponível, mas estava disposto de fazer uma obra, e ele fez. A Bíblia diz que ele construiu os muros de Jerusalém. Foi para isso que ele foi chamado. Ninguém merece um líder sem atitude. Ninguém merece um líder que vai dizer assim: ó, você até pode fazer, mas eu acho que nem vai dar certo. Ninguém merece um líder que não está na frente. Liderar é ir junto, não é mandar. Liderar não é dizer faz e ficar sentado. Liderar é dizer venha, vamos, como a gente cantou aí, marchem, avancem. Isso é ser líder. E Deus está convocando os Neemias nesta noite. Amém? Tem Neemias aqui? Tem Neemias aqui? Tem medo não, levanta a mão. Ainda que você ache que não se encaixa direitinho, Deus vai dar um jeito de encaixar você, porque Ele está escolhendo os Neemias. Um líder tem que ser pontual, irmãos. Pontualidade é critério para você liderar, porque você é exemplo. Sim ou não? Você é exemplo. Se você é um líder que você marcou com alguém 6 horas e você chega às 6:30, que exemplo você vai dar para aqueles que já estão ali te esperando? É renúncia, é sacrifício. Claro que toda regra existe uma exceção, mas você precisa entender que uma das qualidades de um líder é pontualidade. Se você diz que vai, vá, meu irmão. Se não der, ligue e avise. Não posso, vou chegar atrasado. Sabe, comprometimento. Isso era o que Neemias tinha. Líder tem responsabilidade. Até porque a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Neemias tinha todas essas qualidades. Diante de todas as qualidades, o exemplo de muitas qualidades que ele tinha, de tudo isso, ele ainda era humilde, cheio de iniciativa, dotado de uma grande fé, destemido, organizado, obediente e justo. Se eu fosse escrever mais, ia vindo, tinha muito mais. A gente ia ficar a noite toda falando de Neemias. Neemias, tudo isso tinha no homem só. Pode, pastor Arlete? Pode. E Neemias não disse eu sou. Tem muita gente que fica dizendo, né? Ai, porque eu sou, ai, porque eu sou, ai, porque eu fiz, ai, porque eu... Não, Neemias demonstrou com atitude. Neemias demonstrou. A Bíblia diz que os seus amigos e irmãos da congregação disse para eles: não entra nessa não. Tentaram impedir de todas as formas, e ele disse: não, eu tenho, a gente cantou, eu tenho um alvo, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, e eu vou concluir. Eu fui chamado para esse propósito e eu vou até o fim. Como Neemias precisamos ser. Para encerrar, Isaías também, no capítulo 6, no versículo 8, Isaías entendeu o que ele precisava. Igreja do Senhor, coloque isso no teu coração. Você aqui, você que está sentadinho aí, você representa os céus na terra. Sabia? Você é um agente do céu na terra. Deus te convocou.
A Bíblia diz, Jesus que falou isso, não foi os discípulos. Jesus disse que os anjos pediram para vir fazer o nosso papel. Ele disse, não, esse papel eu vou dar aos meus filhos, os humanos que eu criei. Eles que farão o anúncio do evangelho na terra. Olha que missão nobre. Talvez você ignore. Talvez você quiser ser porta-voz do presidente. Talvez você quiser ser um assessor de um deputado. Mas o Senhor te chamou para você ser embaixador dos céus, representante do reino de Deus na terra. Então Isaías disse assim, ó, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Por quem? Por eles, por nós. Ele, a Trindade. E aí Isaías diz assim, eis-me aqui, envia-me a mim. A obra de Neemias foi diferente. A obra de Isaías foi diferente. Sim ou não, igreja? A obra de Maria foi diferente. Mas todos eles fizeram a obra para quem? Prega comigo. Para quem? Para Deus. Para Deus. Neemias reconstrói o muro, fecha. Inimigo não podia mais entrar nem roubar. Taparam as brechas, colocaram as portas. Jerusalém estava restaurada. A vergonha tinha acabado. Isaías sai para anunciar o reino para Judá e para Israel. Dizer que o Messias viria. Que ele seria o maravilhoso conselheiro, pai da eternidade, o príncipe da paz. A missão dele foi anunciar. E ele anunciou. Se eu não me engano, 600 anos antes de Jesus nascer, ele já estava anunciando. Muito tempo, né? E ele ainda dizia que viria o Salvador. E assim foi. Para a gente entender que quando Deus nos convoca, a primeira resposta é, eis-me aqui, Senhor. Um dia alguém disse assim para ele, deixa eu enterrar meu pai. Ah não, deixa eu cuidar do meu irmão. E ele disse que os mortos sepultem os seus mortos. Parece uma palavra grossa, meio estúpida. Não, porque ele era o dono da vida. E ele sabia que aquelas pessoas estavam mortas nos seus pecados e delitos, que se não se arrependessem iriam para o inferno. Então ele diz, deixa os mortos sepultar os mortos, venha e siga-me. Queridos e querida, diante dessa palavra, para eu encerrar, será que ele pode contar com você? Ou será que nós estamos muito ocupados com os nossos umbigos, olhando apenas para as nossas necessidades, para as nossas casas? Deus está nos convocando a primeiro um relacionamento profundo. Qual é o nível do seu relacionamento com Ele? Qual é o nível da sua entrega com Ele? Eu não posso responder nem pelo Manassés, eu respondo por mim. Não quero ser melhor do que ninguém, porque é relacionamento, intimidade, e ninguém marca com cronômetro nem com termômetro, não é? Cada um tem. Mas uma coisa eu sei, eu acho que eu ainda faço muito pouco para o Senhor. Na realidade eu acho que eu não faço é nada pelo que Ele fez por mim. Mas eu tento de alguma forma buscar um nível de mais intimidade, de mais relacionamento, porque eu entendo que é nisso que eu vou crescer. Qual é o seu nível de busca? Ou você só se encontra com Ele aqui na igreja? Durante a semana é trabalho, é conversa, é lá, é Face, é Instagram e tantas outras coisas. E não sobra tempo para Ele. Mas domingo eu vou lá na igreja e eu dou aí umas 2 horinhas para Ele e está tudo bem. Isso é suficiente para você? Se for suficiente para você, tudo bem. Mas olha, assim como um veículo, ele precisa de ter o seu nível de abastecimento para funcionar. Assim somos nós. Porque nós somos veículo. Nós transportamos a graça do Senhor, sim ou não? O Espírito Santo de Deus está em nós. Você que dirige, que tem carro, você sabe que periodicamente você precisa abastecer, sim ou não? Você precisa encher o tanque. Eita, tá difícil, viu, pastor, encher o tanque, né, com esse valor de gasolina. Mas você precisa abastecer. Porque se você não abastecer, meu irmão, o carro não sai do lugar, sim ou não? Pode ser uma Ferrari, uma Porsche, sei lá o que, um Lamborghini. Não sai do lugar, porque o que movimenta é o combustível. E então quando você sabe que você tem que abastecer, você vai escolher o posto. Você vai escolher
a gasolina, o atendimento. Você vai naquele posto, porque os frentistas são atenciosos, dá uma limpadinha no meu para-brisa, a gasolina é boa, é um preço bom. Mas quando você deixa a gasolina acabar e você está na reserva, o que é que você faz? Os homens, mais os homens, as mulheres também dirigem, mais os homens. Eu acho que mulher não deixa acabar. Eu pelo menos nunca deixei acabar a gasolina no carro quando eu dirigia. Não deixo. Nem na reserva eu deixo ir, não deixava. Hoje que dirige é pastor Manassés, mas eu tinha meu carro e eu dirigia, ele sabe disso. Nunca me socorreu. Ai, amor, acabou a gasolina, nunca. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você está na reserva, você vai para o primeiro posto que você encontra, sim ou não? Gasolina adulterada, cara. Uns frentistas que nem olham para tua cara, coloca lá um negócio no carro para carregar depois cartão ou dinheiro. Cartão. Por quê? Porque você está muito necessitado. Você está aí, se você não abastecer, meu irmão, você vai ficar na mão, na rua, a pé, o seu carro não roda. Então você pega qualquer coisa, sim ou não? Mas quando você tem tempo, você procura, você escolhe, como eu disse. Você não coloca em risco o teu carro com combustível adulterado. Você não compromete a chegada no destino, porque eu já vi pessoas de ter que se atrasar. Às vezes eu passo com o Manassés e vejo os coitados parando, indo a pé buscar gasolina, sabe? Voltando, aquela coisa toda. Às vezes talvez porque não tenha dinheiro. Não, porque não vai dar um jeito de comprar, se gastar. São questões de prioridade. São questões de administração de tempo. São questão de foco. Mas o que eu quero contar com essa história rapidinho, eu estou encerrando, é você estar como? Na reserva? Ou você está com o tanque cheio? No sentido espiritual. Você está com o seu tanque cheio? E de quê? Com qual combustível? Um combustível puro, que é a palavra de Deus, que vem de lá direitinho para você? Ou você está pegando aí atalho, uma adulteradazinha, um combustívelzinho meio, porque é mais barato? Você está pegando qualquer coisa? Não preciso estudar a Bíblia, porque eu já ouço, e eu ouço qualquer coisa, o que falar para mim tá bom? Você está sendo contaminado com conversinhas tóxicas. Você está com algumas relações tóxicas também. Você está vivendo aí, abastecendo esse tanque que é o teu coração, com imagens desvirtuadas. Não é nem virtuais, é desvirtuadas. Como é que está enchendo esse tanque? Com que gasolina você está colocando nessa alma, nesse coração? Como é que você quer ter intimidade com Deus? Você quer dizer, usa-me, Senhor, usa-me. Ele vai usar você desse jeito? Vai, igreja. Não. Ele quer que o teu coração esteja puro, que a tua alma esteja pura. Por isso que a Bíblia diz, guarda o seu coração, porque é dele que saem todas as determinações, escolhas, decisões da vida. Deus não habita em templo sujo, irmãos. Se o seu coração está com esse abastecimento, com essa gasolina, cheia de pornografia, cheia de promiscuidade, cheia de mentira, cheia de adultério, Deus não está nesse coração. E nessa noite Ele está dizendo que nós precisamos nos libertar de todas as mazelas e nos entregar por inteiro, para que Ele nos transforme de fato nos agentes dos céus. Eu quero encerrar, porque eu quero passar para o pastor Manassés fazer o término. E dizendo que se você puder, fica de pé. E se você puder, declara juntamente comigo. É forte, mas eu não estou mandando você se enforcar. Eu só estou pedindo para você dizer assim comigo. Eu vou dizer e você repita se quiser. Eu me comprometo a ter mais intimidade com Deus. Eu me comprometo a servir mais a Deus, servindo ao meu próximo. Aplauda ao Senhor. Pai, graças eu te dou pelo teu amor, pela tua misericórdia. E eu entrego essas mulheres nas tuas mãos, sabendo que tu tens o melhor para nós, sabendo que o Senhor olha para nós nas nossas limitações, deficiências, e o Senhor a si mesmo nos ama. E a minha oração é para que o Senhor nos vista com vestes de louvor, que o Senhor nos cubra com um manto de proteção, que assim como Maria disse, faça a tua vontade, aqui está a tua serva,
nós possamos dizer também: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faz a tua vontade. Eu libero sobre a vida dessas mulheres, Senhor, ainda nesses últimos dias de ano, que os corações delas sejam tocados e sarados pelas frustrações, decepções, pela sensação de abandono, às vezes, dos próprios maridos, dos pais, dos filhos. Porque às vezes nós somos sepultadas vivas, quando nós queríamos sermos mais vistas, mais visitadas, mais amadas, mais importadas, e não somos. Porque os filhos que nós geramos, eles cresceram, têm vida própria, e talvez nem sinta mais vontade de estar entre nós. Mas o Senhor é um Deus que não abandona, porque a tua palavra diz, segundo o profeta Isaías, que pode uma mãe esquecer o seu filho que amamenta, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de vós. E nessa noite o Senhor libera essa palavra para você, minha irmã e meu irmão. Ele não esqueceu de você. Que você possa sair daqui com teu coração transbordando de que Deus se importa com você. E como Neemias restaurou os muros de Jerusalém, o Espírito Santo de Deus restaura todas as brechas que tem nessa casa edificada chamada você. Ele quer te dar honra. Ele não quer que você viva em vergonha nem humilhação. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê paz, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti. Sobre ti o Senhor te dê paz. A paz que excede todo entendimento. Eu sou grata a Deus pela tua vida, porque você caminhou comigo aqui todos esses dias deste ano, e certo que nós caminharemos todo o ano de 2025 para a glória do Senhor. Eu, pastor Arlete, não quero perder nenhuma de vocês, nem para alguma circunstância e nem mesmo para o céu. Que o Senhor te dê vida e vida longa em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor.